Fala, seus canceladores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sneaker Nerd, eu sou o Mel Oliveira. Bora pra mais um react. Cara, hoje vai ser um vídeo, eu acho que vai ser tenso, mano. Porque vamos falar de um cancelamento. Mano, estão cancelando o nosso querido Gutão da Cronosfera. O cara fez um vídeo sobre um anime, deu a opinião dele e geral tá descendo a lenha, mano. Nossa, eu preciso assistir e tirar minhas conclusões sobre a análise que ele faz sobre Tatenoyusha. Ele fez o vídeo, o anime que devia ser crime. Eu lembro que na análise que ele fez no tier list dos protagonistas bons e ruins, que a gente reagiu semana passada, ele colocou 3 personagens de forma crítica. Ele ia analisar o Meliodas, o Naofumi e o Eren Yeager, e ele colocou na última lista lá como personagens bizarros. O Eren por conta das atitudes dele logo após a Season 3 de Attack on Titan, o Meliodas por tudo que ele representa, né? A apelação dele com a Elizabeth, né? O cara é um assediador, e o Naofumi porque ele diz que o Naofumi é um escravocrata, né? O cara que quer escravizar as pessoas. Bom, Tatenoyusha, desses 3 animes, é o único que eu nunca vi. Eu conheço o Isekai, sei da hypezinha que ele tem, muita gente pede pra eu assistir. Agora eu não vou conseguir assistir mesmo, porque eu tô com uma lista bem grande de animes, mas eu sei mais ou menos a história dele e já vi que é uma história meio tensa. Eu fiz alguns raps, review ainda não, mas a história do Naofumi parece ser bem pesada. Eu quero ver esse vídeo porque, mano, o Guto tá com 17 mil dislikes nesse vídeo e 30 mil likes, quer dizer, tá quase meio a meio, mano, é muito dislike. O pessoal tá cancelando o homem mesmo por conta da opinião dele e eu quero ver esse vídeo e tirar minhas conclusões, velho. Então eu vou pedir pra vocês que são novos se inscreverem, deixar um likezão pra ajudar o canal, o sininho de notificação. Todo dia temos várias reações aqui pra você, beleza? E bora lá ver o anime que devia ser crime da Cronosfera e vamos cancelar o Gutão. Bom, eu não cancelo ninguém, velho, eu sou contra o cancelamento, Deus me perdoe. Então bora lá, play. Nossa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Dele. Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime... Ixi, a cara do homem. Um anime que simplesmente deveria ser crime depois da vinheta. Maluco. Nossa, tá tensa essa Eu já mencionei dele, anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tatenoyusha, The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora eu mudei de ideia, agora eu tô fazendo. Meu Deus, será que você tá arrependido? Ou não? Mas você já imaginava, né, o hate? Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tatenoyusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os seus 25 episódios, li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Ele tem material pra fazer essa crítica. Diabo do escudo. Mas vamos lá, sinopse. Você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Aí temos um momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Coisa ruim do ele tá lendo isso, mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão no mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico. E ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi. Tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe? Ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo.
Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o Herói do Escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o Herói do Escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, a garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do Herói do Escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer. Depois que isso aconteceu, ele tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o Herói do Escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos algo muito recente, na grande mídia, um caso como esse. Muito recente. A guria mentiu de um jeito. Você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer tem noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista tipo completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato
fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na light novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime. A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim. Essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. E essa é a passagem da light novel, que é um pouco mais suave ainda do que a web novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na web novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Caraca, velho. É complicado isso, velho. Putz, grila, que tema. Não só esse, existem milhares de temas, velho. Dentro de animes mesmo. Ele pegou um específico e... Então chegamos ao fatídico como ele faria episódio, em qualquer outro no também. episódio que ele é confrontado pelos outros heróis.
pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか。人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。 Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eita, eu pega. Não pedi pra ser libertada. E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso. Tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, cara, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raphtalia, ela é uma escrava? E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada. Porque, afinal de contas, eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse?
Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade, de toda forma. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. 私はこの世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 Cara. E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão mais uma vez. Naofumi obviamente não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. 欲しかったんです。直文様に信じてもらっている証が。 E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Ó, Deixa quero eu te ver contar uma a coisa. teoria dele não, ó. A Raftalia não acha? existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Não existe. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa tá me que lembrando a por Record espontânea com vontade está se submetendo e se Death tornando uma Note. pessoa escravizada a outra, você tá botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa pra fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente Cara, você o que tá ela queria. generalizando E aí uma não é situação. suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi Ele achou um motivo comprando pra mais pessoas arrumar escravizadas rolo, velho. e fazendo mais ritual de escravidão. E um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. 魔物門を施すときは大変でしたね。フィーロンすごい力で抵抗して。 E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder Você a assistiu todo o restante de todas as Kaifuku? coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa, faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não.
Porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele tava escravizando pessoas. Já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido. O protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, pum, aquela mulher, pum, é uma mulher de novo, meu Deus do céu. Pum, mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. Essa foi a vingança do herói do escudo. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Mas, mano, isso é a sensação de todo mundo em qualquer obra. É errado e criminoso do que utilizar seja, esse velho. tipo de abordagem numa história. Mano, num filme, numa série, em tudo, velho. Eu acho que eu nem tenho mais o que te falar, né? Se a gente não acha criminoso, Guto, eu gosto de ser, Guto. Você tem o direito de dar a sua opinião, dar a sua palavra, terminamos o vídeo e falar o que você quiser e bem entender. Que nem o vídeo da Record sobre Death Note, falando que Death Note vai nos influenciar, porque várias crianças estavam escrevendo o nome das pessoas querendo que elas morressem. Querendo ou não, a vida é isso e não tem como, não tem pra onde correr. Você tem alguns traumas que você exige de si mesmo que hajam soluções para ela. De algumas maneiras você não consegue achar soluções para problemas na sua vida e você procura e em algum momento você acha alguma coisa muito bizarra pra fazer algo. E às vezes você nem faz, você só quer um escape pra aquilo. Eu não assisti Tachi no Yusha, eu não tenho opinião formada sobre Tachi no Yusha e muita gente gosta desse anime. E eu não acho possível que ele deve ser tudo isso. E se for influenciador, talvez, eu não sei. Também creio que não é possível, velho. Tem tanto anime que a gente assiste e o negócio do Naruto é legal, a história do Naruto de não desistir nunca. Mas assim, você não vai continuar por causa do Naruto, você vai continuar por outros motivos, pelos seus motivos. Tachi no Yusha conta a história do Naofumi, que ele é injustiçado, naquele momento ele é atraído por uma pessoa, uma mulher. No caso, o cara quis inserir uma pessoa, uma mulher, para fazer aquilo com o protagonista. E eu acho que é história, ele quer colocar N motivos para dizer que poderia ser de outro jeito, mas seria uma história do mesmo jeito. O cara que tá escrevendo a ideia dele, se aceitaram publicar, se aceitaram fazer anime, é outros 500, cara. Eu acho que a discussão pode ser válida, mas sem forma exagerada. Quando a mulher trai o Naofumi, você cria um hate absoluto sobre ela. É impossível você não ter o hate sobre uma pessoa que faz algo com alguém que você gosta. Aí o Naofumi tenta justificar as atitudes dele, fazendo tudo que ele faz, contratando uma escrava, fazendo ela sofrer porque ela é uma mulher, porque ele pegou raiva da mulher. E a gente pode comparar vários animes em N situações. O Attack on Titan, onde o Eren era adorado por muitos, eu gostava muito dele. Ele tem essa transformação onde a gente pega o ódio pelo cara, velho, pelo que ele faz, pela sua transformação. Ele virou um assassino, agora ele tá matando geral. E a gente aprova isso? Não aprova. E não vamos fazer também, né? Não vai influenciar a gente fazer coisa parecida. E, cara, nossa, se ele pegar qualquer anime, qualquer ponto irregular, qualquer polêmica, vai ter tudo isso que ele falou, mano. Vai ter mensagens de ódio, porque as pessoas, querendo ou não, elas, na internet principalmente, criam coragens para tecer esses textos, tecer
mensagens no qual talvez ela não conseguiria falar frente a frente, mas tá no seu sentimento. E ela faz. É uma coisa que acontece, velho, diariamente, sempre, independente da obra, independente de ser esse anime específico, de todos, velho, que existe, de tudo, série, filmes, anime, desenho, história em quadrinho, qualquer coisa você vai achar uma polêmica e vai exagerar nela e vai generalizar. Eu acho que eu preciso assistir pra falar, pô, o Guto tem razão. Ele me passou trechos, foi manipulado ou não? Acho que não, mas ele achou trechos que seriam relevantes para a discussão e para defender a sua tese. Nada que eu poderia colocar e falar, pô, cara, nossa, eu a princípio, se eu assistir esse vídeo e nunca assisti o anime, eu vou falar, pô, meu Deus do céu, eu não vou assistir esse negócio não, o cara realmente vai me influenciar, eu vou fazer tudo que ele tá falando aí. E a gente tem que tomar cuidado porque nós somos influenciadores, nós temos esse poder de colocar as coisas na cabeça das pessoas, né? De fazer isso. E, como eu disse mais uma vez, é complicadíssimo, velho. Mas se você for colocar... Mushoku Tensei é um anime que eu assisto. Eu não tenho problema em assistir, mas eu vejo que o protagonista, ele tem muitos atos abomináveis, cara. Mas assim, é tudo explicado. E ele quer dizer aqui, o Guto, que a história tá ajudando o cara a justificar os seus erros. Mas é explicado, a gente entende isso, que é uma coisa errada e por que ela é errada. E a gente não vai fazer isso, cara. Tem toda uma explicação. O Rudels, com a situação dele gostar das crianças, não sei, ele vê o afeto pela Ares. A princípio eles têm a mesma idade, só que ele é um cara mais velho, ele é uma perversão isso. Ele ainda não fez nada. Eu acho que ele tem esse autocontrole. Só que se ele fazer, não vai ser certo. É óbvio que isso é abominável. A gente fala isso quando eu faço reação de anime que tem algumas cenas que eu não aprovo. A gente fala. E a gente tem esse cuidado. Mas generalizar, dizer que deveria ser crime, cara, tem muitas coisas que poderiam ser crime. Se você for colocar na ponta do lápis, a gente já tem metade dos cinemas aí, das obras de ficção apagadas, cara. Porque tudo não tem como, velho. Nada, se a gente for colocar no papel, quase nada vai te influenciar positivamente se você pegar ainda trechos específicos, que eu acho ainda mais complexo, mano, pegar trechos específicos. Bom, mano, é uma discussão muito difícil, é um tema que ele quis abordar aqui, ele tem a opinião dele, a gente tem que respeitar. Eu não vou dizer que ele tá errado porque eu não assisti o anime, eu tenho que assistir. Ele pegou as teses e olhando o que ele aplicou aqui, eu acho que eu concordaria. Deixar uma criança, um filho meu, assistir esse anime vendo essas colocações, eu não deixaria. Mas aí que vem, a gente tem que ter a maturidade suficiente para entender o que cabe a cada um e também entender que aquilo ali não pode tornar uma pessoa que vai odiar os outros, que vai ter atitudes, sabe, que a gente não deve nem imaginar. Manos, é isso, cara. Que vídeo, um vídeo bom como sempre dele, ele faz muito bem a edição, ele tem uma narrativa muito boa, um roteiro top e polêmico, cara, polêmico. É isso, Gutão. Quero agradecer mais uma vez, galera. Muito obrigado. Coloque as suas opiniões aí, por favor. Tentem me ajudar. É um tema muito complexo pra gente assistir um vídeo e reagir assim e já ter que estruturar uma opinião sem conhecer a obra. Eu não conheço Tati no Yusha, não conheço The Rising of Shield Hero, nem o Web Novel, nem o Light Novel, nem anime. Eu sei que muita gente gosta, velho. Muita gente gosta. Mas é uma história, a gente gosta de história, eu gosto muito de história, eu preciso de algo pra me entreter. E é isso. Mais um vídeo feito pra vocês, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, galera, valeu pela parceria, até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau, tchau.